Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Vamos lá, nós já estamos aqui preparadas. Eu queria que você fizesse um grande favor, que você encaminhasse essa live para as pessoas que você sabe que precisa conhecer sobre a verdadeira origem da Páscoa. Um assunto muito interessante e eu gostaria muito de contar com o apoio de vocês, para que a nossa live possa alcançar o maior número de pessoas que precisam conhecer o verdadeiro sentido da Páscoa. Nós estamos ao fundo, é uma música em hebraico. Nós vamos mergulhar, né? Essa música que está ao fundo é uma música em hebraico. Nós estamos vendo já algumas amigas, o Davidson já está aí. Daqui a pouco nós vamos estar convidando ele. E eu gostaria que você já chamasse suas amigas. Todas as pessoas que precisam. Essa live é uma live, digamos assim, informativa, dentro da filosofia que nós seguimos, que é a mesa posta com propósito. Você vai aprender hoje aqui com a gente, nessa conversa ao redor da mesa, a verdadeira origem, a origem real da Páscoa. E a gente vai estar conversando com uma pessoa que tem toda a qualificação, né, necessária para nos esclarecer sobre o assunto. Eu gostaria muito que você convidasse os amigos, que participasse. Quem tiver perguntas, pode ir mandando as perguntas, porque no decorrer da conversa a gente vai tentar responder. Se a gente não conseguir responder, a gente vai encaminhar tudo para o Davidson e ele vai estar durante a semana esclarecendo, tirando as dúvidas de vocês. Então, essa live é uma live realmente para meseiras de propósito. Aquelas que entenderam que ao redor da mesa nós passamos princípios verdadeiros. Então eu queria que você convidasse, eu já estou vendo algumas amigas aqui, algumas pessoas queridas, e vamos... Você está vendo um coraçãozinho? Pois é, manda esse coraçãozinho, e esse aviãozinho aí é para você encaminhar. Encaminha que a gente vai estar interagindo com os nossos amigos. Hoje o assunto é muito importante. Hoje nós vamos estar falando sobre o que é realmente a cerimônia da Páscoa para o judeu. A representação de cada elemento. Já estou vendo alguém interagindo. De cada elemento. Nós sabemos que a cultura judaica ela é riquíssima. Eu quero explicar para vocês que nós escolhemos esse tema dentro da nossa proposta, da nossa filosofia, que é mesa posta com propósito. Então nós precisamos falar o real sentido, não comercial, não a Páscoa do jeito que a gente está vendo através da mídia, mas do seu verdadeiro sentido. E deixa eu falar para vocês, a gente está estudando bastante e pesquisando bastante sobre a cultura judaica ao redor da mesa. E, amigas, nós estamos descobrindo tanta coisa. E deixa eu até me corrigir aqui, né? Amigas e amigos, porque nós também estamos sendo... nós estamos interagindo, nós estamos junto, né? Essa corrente ao redor da mesa, esse envolvimento ao redor da mesa também está alcançando homens, né? E isso é muito importante, isso é bem especial. Então, nós já vamos estar começando. Eu quero apresentar para vocês, né? O Davidson é uma pessoa muito querida.
Eu sempre tive um sonho de fazer uma live com ele e apresentar ele para vocês por vários motivos. Primeiro, porque o Davidson é um dos meus melhores amigos. Foi minha dupla na faculdade, na época que nós fizemos faculdade de letras no Rio de Janeiro. E foi um presente que Deus me deu, não só o Davidson, a minha família no Rio de Janeiro foi acolhida pela família do Davidson. O Davidson, ele é pastor congregacional. Além disso, ele é formado em letras, ele é mestre em ciências da religião, é professor de hebraico e cultura judaica, né? Ele é publisher da editora Contextualizar. O que é isso? É uma pessoa responsável por toda a produção de um livro. Então, o Davidson é uma pessoa bem qualificada, eu volto a afirmar, sobre o assunto. Ele é casado com a Márcia, uma pessoa muito querida, que é um presente de Deus também, não só na vida do Davidson, como também para minha família. Meu marido, quando esteve numa temporada no Rio de Janeiro, ele foi acolhido pela família. E eu sou extremamente grata à família do Davidson. E hoje nós vamos estar conversando sobre um assunto super interessante, que é como é que é a mesa posta judaica para o jantar da Páscoa. Ele vai estar explicando os sentidos, as louças, a louça principal, ela tem um nome, os alimentos que eles escolhem, porque a concepção que eles têm daquele jantar da Páscoa é bem diferente da nossa. Digamos assim, que uma concepção muito mais profunda. Davidson, a gente está mandando aí o convite para você, tá bom? Aceita aí. Ele já mandou um coraçãozinho. Nós estamos mandando o convite. Aceita para a gente começar a conversar. Então, como eu já falei, nós vamos, nesse primeiro momento, a gente vai estar conversando com o Davidson. Vamos ver se ele já recebeu aí o nosso convite. E eu quero saber aí, Wagner, quantas amigas... Wagner está aqui do meu lado. Meu fiel escudeiro. Tem muita gente aí. Deixa eu só ver enquanto a Suzana tá. Olha, a Vilani. Oi, Vilani. Eu vou estar dando oi aqui. Eu tô aqui com o celular do Wagner. Tem quem mais que está aqui? A Nanda. Tô dando uma olhadinha aqui. Mas eu vi que tem outras pessoas, né? Que estão também. Davidson, coloque aí. Participar. Olá, Vilani. Tudo na benção com você? Gente, a Vilani é a nossa amiga que faz os nossos personalizados. Davidson, você tem que aceitar. Eu coloquei lá para participar e você coloca do lado, né, Suzana? Não é isso? Aceitar. Vamos ver. Vamos ver. E aí a gente vai ficar na torcida. Quem mais que está entrando? Como eu estava falando, viu? A Vilani é a nossa amiga, parceira, ela que faz os nossos personalizados. Vocês sabem que eu trabalho também, eu gosto muito de usar nas minhas mesas, eu gosto muito de usar a papelaria. E a Vilani faz, assim, trabalhos maravilhosos, né? E a gente tem aqui outras amigas, estou tentando aqui ver. E vamos lá. A cultura judaica, ela é base para a filosofia da mesa posta com propósito. A mesa posta com propósito, antes de qualquer coisa, ela foi sistematizada pela missionária Dev Titus. A Dev Titus teve uma inspiração dos céus e ela foi estudar a Bíblia e o Espírito Santo foi a impulsionando para dentro das referências bíblicas e para a cultura judaica e ela pôde descobrir e ela pôde mergulhar nesse universo que é a mesa posta com propósito. A mesa posta com propósito, ela vai além das louças, ela vai além dos pratos, ela é baseada em princípios. Então, nós temos princípios e valores que são extremamente referenciais para a nossa proposta. Nós trabalhamos aqui no nosso Instagram, quando eu digo trabalhar, é porque nós encaramos isso como realmente um ofício, não só, além de tudo, um ofício, além de tudo, a serviço das famílias, da sociedade, do modo geral. Então, a nossa mesa, nosso princípio de mesa posta é baseada em valores. Nós trabalhamos com a mesa de honra. Então, já está aí o Davidson, ele estava se organizando, porque, deixa eu falar para vocês, o Davidson ele tem canal no YouTube, ele
tem um canal em outros aplicativos, vai me ajudando aí, Davidson. E agora ele está entrando e mergulhando Cheguei. no Instagram. Chegou. Eu Minhas tentei amigas conectar queridas, pelo computador, mas no computador não resolve, é só pelo celular. pelo celular. Então, nós vamos dar as boas-vindas para o Davidson. Eu queria muito que vocês acolhessem e recebessem aí, mesmo que virtualmente, essa pessoa tão especial. A gente tem uma amizade de mais de 20 anos, né, Davidson? Bem mais. Com certeza. Muito tempo. E eu estou aqui em Belém do Pará. O Davidson está em Niterói, não é isso? Está morando em Niterói, né? É São Gonçalo. Em São Gonçalo. É aqui no Que é Rio de Janeiro. coladinho de Niterói. São Gonçalo é É. coladinho. E nós nos encontramos na Faculdade de Letras e foi um encontro maravilhoso. Vamos lá, Davidson. Eu já te apresentei, né, para as minhas amigas, mas eu queria, assim, uma curiosidade, meu amigo. Eu queria que você me respondesse. Você pode dar olá para as meninas e depois responder. Como foi que te despertou essa vontade de estudar sobre a cultura judaica e, em especial, hebraico? Boa noite a todos, a todas, né, também, porque toda a sua audiência praticamente é feminina, mas boa noite a todas e a todos também. Isso. Para mim é uma grande alegria estar participando aqui da live. Desculpem a dificuldade que eu tive para entrar, achei que no computador conseguiria participar, mas é mais pelo celular. E para mim é uma grande alegria então estar aqui. E eu comecei a ter interesse por esse estudo desde quando eu comecei a estudar, antes mesmo de fazer letras com a Shirley, Sim. aqui em Niterói. Eu estive estudando no seminário teológico durante 4 anos o bacharel e depois 2 anos o mestrado em teologia. Já no bacharel, isso há coisa de 20 anos atrás, ou mais até, eu tive que estudar hebraico, né, e cultura judaica no seminário, que faz parte das disciplinas para poder terminar o curso. E eu gostei muito, me apaixonei pela língua, pela cultura, percebi o quanto isso é importante para a gente entender de verdade a Bíblia, mas o seminário é muito corrido, não deu para avançar muito. Não deu para avançar nos estudos. Só depois que eu terminei o seminário, terminei também a faculdade de letras, então eu pude me dedicar. Eu fui convidado para dar aula no atual seminário que eu ajudo, né, que eu participo. E então eu fui convidado, tive essa oportunidade de estudar intensivamente a língua. E é uma língua apaixonante. Para quem estudar, para quem tem a cultura, é apaixonante. Deixa eu até abrir um parênteses aqui, Davidson. Durante a semana eu vou estar divulgando. Você tem um curso de hebraico para quem estiver interessado em fazer, porque é fantástico, né? É uma língua surpreendente, juntamente com a cultura, porque a língua hebraica ela está muito enraizada à cultura ou vice-versa, né? Então, você também tem um curso, a gente vai estar também deixando aí. Aí eu já quero te perguntar, meu amigo, qual a importância, você como estudioso, né, da cultura judaica, eu sei que você, inclusive, escreveu um livro há um tempo atrás, falando um pouquinho do relação entre um casamento judaico. Eu lembro que você tem um livro sobre isso, não é? Me lembra o nome? É minha monografia de mestrado. Foi a tua monografia de mestrado e que transformou no livro, não foi isso? Isso. E que rapidamente se esgotou. Tão interessante que era, né? Então me fala, você como estudioso, qual a importância das refeições feitas à mesa para a cultura judaica? Sim, na cultura judaica, essa questão da refeição ela é muito séria. Eles levam muito mais a sério do que nós aqui na cultura ocidental. Verdade. Por que eu digo isso? Porque o judeu, ele tipicamente, ele só almoça ou janta com quem ele tem afinidade, com quem ele chama realmente de irmão. Porque também na cultura judaica, quando chama alguém chamado de irmão, não é apenas uma informação proforme, é de fato um relacionamento de proximidade, como se fossem irmãos de sangue. Olha. Então,
quando vai jantar com alguém, quando vai colocar na mesa, naquele jantar específico da cultura do Oriente Médio, é só com quem eles têm afinidade, eles não jantam com qualquer um. Então, a importância é enorme, porque se você for convidado por um tipicamente judeu, né, para poder comer, é porque ele tem um apreço muito grande por você. Olha que interessante. Muito E é interessante. interessante também, e também é interessante, né, Shirley, por causa da própria festa. Páscoa é uma festa judaica. Sim, Né? sim. E na mentalidade do judeu, o seder de Pessah, como eles chamam em hebraico, né? Seder jantar, e Sim, Pessah, Páscoa. Né? sim. O seder de Pessah atinge uma importância ainda maior, sabe por quê? Porque na cultura judaica, todos os elementos simbólicos de qualquer festa não é apenas um elemento simbólico para você achar bonito e achar Sim. bacana. Para eles, na cultura deles, tem um elemento de lembrança, como se estivessem Memorialista. revivendo o que aconteceu. Olha. Entendeu? É como se estivessem revivendo novamente a libertação de Israel do Egito quando eles fazem o Seder de Páscoa. Então, é impressionante como eles levam realmente a sério, e isso tem um peso muito maior para a cultura judaica do que qualquer outro tipo de liturgia que nós possamos ter na nossa sociedade ocidental. Então, é correto falar que nós estamos falando de um jantar específico, né, que é o da Páscoa, mas Sim. existem outros tipos de jantar, a gente não vai entrar neles, a gente vai deixar para conversar depois, em outro momento. Mas é correto afirmar, então, Davidson, que esse jantar específico é uma mesa posta memorialista, não é? Sim. Extremamente memorialista, porque, como E você mais falou... até do que memorialista, é revivalista. É uma forma de reviver o que está na cultura, entranhada lá na cultura judaica. E é muito interessante isso. Então, você já entrou na outra pergunta que eu ia te falar, né? Que o que representa a Páscoa para o judeu? Sabe, quando eu estava lendo e a gente, durante a semana, você ficou me mandando uns vídeos, uns textos, eu fiquei, assim, maravilhada. E sabe o que eu constatei? Que nós não seguimos e não sabemos o que é realmente a Páscoa. Né? Porque o que representa realmente a Páscoa para o judeu? Há uma contaminação, porque o conceito de Páscoa, de Pessah, né, como eles chamam, é o conceito judaico, no hebraico. O Pessah, em hebraico, significa passagem por cima. Ou seja, faz uma referência à passagem bíblica, né, Sim. lá do Êxodo, que é uma bênção que aconteceu há mais de 3.500 anos, quando o povo judeu escravizado lá no Egito, eles foram libertos por Deus através de um homem chamado Moisés. Sim. E em hebraico a gente fala o nome dele de Moshe. Moshe. Então, Deus levanta Moisés, para estar então, sendo esse agente libertador de Israel da escravidão, para tirar do Egito e tirar o povo daquela situação. Então, o que acontece? No processo, você deve conhecer futuramente o processo das 10 pragas que Deus enviou para o Egito para quebrar o coração de Faraó. Nesse processo das 10 pragas, a última praga foi a pior de todas, que foi a morte dos primogênitos egípcios. E algumas pessoas pensam, são crianças que morreram. Não. O primogênito é o primeiro filho. Então, às vezes, o primogênito já era adulto, já tinha filhos também. E, se é primogênito, morreu. E na cultura judaica, ou na cultura, não só na cultura judaica, mas na cultura daqueles povos, né, orientais, o primogênito, se o primogênito morresse, tinha um significado devastador para a família. Tinha. Assim, na cultura, o primogênito é o imediato sucessor do pai, porque era uma cultura patriarcal. Era uma cultura patriarcal. E então, quando o pai, que é o patriarca, morre, o mais velho, o primogênito, tinha o direito de primogenitura, que recebia uma porção maior da herança. Ele tinha as honras de ser o próximo patriarca na morte do pai.
Então, ele que era um grande líder. Então, se o primogênito morre, acaba ali com o futuro de uma geração. Então, para que a gente... para que a gente possa entender, porque é difícil para a gente, né? Se a gente não parar para a nossa cultura, é difícil. Por isso que era importante, por isso que foi um fato marcante na cultura, que foi uma proteção divina para que os primogênitos daquela raça, né, dos judeus, não morressem. Então, por isso que foi algo tão importante que eles lembram até hoje. Não é isso? Mas até porque isso, porque o panteão egípcio, ele tem vários deuses, né? Os egípcios eram politeístas. E para cada praga daquela, era um deus que estava sendo atingido pelo Deus dos judeus. Interessante. O Yahweh, né? Yahweh é o nome hebraico do Deus dos judeus. Sim. Então, ele estava atingindo os deuses egípcios por cada praga daquela. Por exemplo, cada praga era direcionada para, digamos assim, afrontar um deus egípcio. Dos deuses, por quê? Porque eles acreditavam que os deuses é que controlavam tudo. Então, por exemplo, o rio Nilo tornou-se sangue. Por quê? Porque tinha o deus egípcio que era o responsável por cuidar do rio Nilo. Então, a mensagem que Deus quis passar com as pragas, além de quebrar o coração de Faraó, né, para poder realmente libertar os egípcios, era dizer o seguinte: olha, quem controla tudo, inclusive o Nilo, inclusive tudo que faz referência ao que vocês desejam, sou eu, e não os deuses que vocês adoram. Era literalmente uma batalha dos deuses. Interessante. Nossa, isso aí dava uma conversa assim, mas eu já fiquei... Agora, deixa eu te perguntar, vamos falar do jantar. Nós vamos agora nos situar, foi proposital essa live hoje, na quinta-feira, né? E vamos falar do jantar, que você já até me disse, olha, Shirley, você colocou lá como Seder. Foi isso que eu coloquei? Seder. Seder. E você disse, olha, Seder em hebraico é jantar. Jantar, isso. Então, Seder é jantar em hebraico. Em hebraico. Então, o que esse jantar específico representa para a cultura judaica? Depois a gente vai ver como ele é organizado e as louças. Certo. O que ele representa? Então, o jantar de Páscoa, né, o Seder de Pessah, ele é o momento mais solene da festa mais importante da cultura judaica. A cultura judaica tem várias festas. Tem a festa dos tabernáculos, tem a festa das primícias, enfim, tem várias festas. Sim, várias festas. Agora, a principal é a Páscoa. Sim. Inclusive, no sábado anterior da semana passada, os judeus guardam o Shabat, né? Guardar para eles é também coisa importante. O Shabat para eles tem status de festa. Então, para eles, espiritualmente, é muito importante guardar o Shabat. O sábado, imediatamente anterior à Páscoa, é chamado do Shabat Gadol. Gadol, em hebraico, significa grande. É o grande sábado. Por que eles chamam de grande sábado? Porque é da semana imediatamente anterior à Páscoa, que é a festa mais importante do calendário judaico. Onde eles faziam, né? Quando tinha o templo, tinham os sacrifícios do cordeiro, e preparavam o cordeiro pascal. Hoje em dia, o judeu não tem mais o templo, então não fazem mais isso. Mas os samaritanos ainda existem hoje. Sim. E eles, lá em Samaria, eles ainda fazem sacrifício de animais, porque eles não fazem no templo. Então, caso alguém for visitar Samaria hoje, na época de Pessah, na época da Páscoa, vai conseguir comer um cordeiro pascal feito por ele lá. Olha só, então esse jantar, você me falou que é um jantar memorialista, eu vou falar assim, porque as minhas amigas vão entender, onde está alusivo a data mais importante para os judeus. E pelo que nós vamos falar agora, que é um jantar familiar, pode-se convidar, pode-se receber nesse jantar, ou é um jantar mais intimista só para a família? É mais intimista. Mais intimista. Mais intimista. Porque ele tem toda uma simbologia, né? Ele é educativo também. E aí essa pergunta... É educativo para a criança. A criança tem até um livrinho. E até o vinho, que é uma das iguarias que são servidas no Seder, Pessah, ele tem um vinho especial para a criança.
tem um teor alcoólico muito baixo, só, Olha, só então, 0, alguma coisa, só para a criança ter o gostinho do que é o então, vinho, né, para então vamos provar. entrar no jantar. No jantar. Você me mandou várias imagens, a gente não conseguiu, mas É, eu vou fazer um post a semana com todas as imagens que isso. você me mandou. Muito bacana. Tá Então legal. vamos imaginar que nós estamos nessa data especial, vamos fazer um jantar intimista com a família. Na minha família eu tenho crianças, então organiza-se a mesa. Pelo que eu pude perceber, eu andei pesquisando também algumas meseiras de outros países que são de origem judaica. E elas preparam a mesa, viu, meninas? Elas colocam o prato, elas colocam os talheres, tudo bonitinho. Agora, tem um elemento importantíssimo que não pode faltar, que diferencia bastante esse jantar dos outros, que é aquela louça principal, aquele prato principal que fica no meio. Então, imaginem aí, viu, meninas? Imaginem a mesa toda posta, como a gente conhece. Agora, no centro, tem um prato especial feito só para esse jantar. Ele não pode ser usado em outro jantar. Cheio de simbologias. O que tem nesse prato? Me fala desse prato, como é o nome dele em hebraico. Sim. Então, o prato, ele é um prato todo desenhado, trabalhado, com as palavras hebraicas, as partes que compõem o prato. Sim. Quando vocês tiverem acesso a todo as imagens, né, que eu preparei, vocês vão ver como é que esse prato se organiza. Ele já é todo desenhado, ele se chama Kiará. Kiará é o nome do prato, onde tem as partes separadas para colocar em cada parte dessa a porção do que é simbolicamente usado no seder, no jantar. Então, uma outra imagem que vocês também vão ter acesso é tanto o prato sozinho, né? Com ele sem nada, só com os desenhos, para ver como é que funciona. E depois vocês também terão acesso ao prato preenchido com as partes. São pequenas porções, né, do alimento. Pequenas porções de alimentos especiais. Alimentos especiais, que eu já vou falar aqui, destrechar todos eles. Isso, vamos lá. Os alimentos. Então, vamos imaginar, meninas, esse prato, para a gente identificar, ele é grande. Ele é um pouquinho maior que aquilo que a gente conhece do suplá, sabe? Ele é grande. Ele fica no meio, aí ele tem vários compartimentos, digamos assim, vários espaços para ser preenchidos com umas loucinhas redondinhas, umas cumbuquinhas, que a gente chama aqui no Pará. E você coloca em cima do desenho. Isso, e dentro vão os ingredientes, ou seja, os alimentos, não são os ingredientes, são os alimentos específicos, que o Davidson vai falar quais são os alimentos que vão lá dentro. Sim, porque é diferente da cultura ocidental. Por exemplo, na cultura ocidental a gente fala em chocolate, fala em ovo de Páscoa, bombom. Porque não há nenhum problema, mesmo de um judeu praticante, comer bombom, não há problema. Mas o seder de Pessah, de uma forma geral, está fora dessa ideia de algo doce. E, na verdade, para poder relembrar da escravidão e da libertação, depois, eles estão puxando mais para o amargo. E cada elemento tem um simbolismo muito próprio para poder lembrar de aspectos e detalhes da libertação. Só para você ter uma ideia, é proibido para o judeu, durante toda a semana do Pêssar, da Páscoa, era proibido ter qualquer tipo de fermento em casa. Olha, não pode ter para fazer pão, não pode ter nada, inclusive sujeira. Não tem essas sujeiras, poeiras que se juntam na casa, fica aquelas. Eles fazem uma varredura total na semana anterior, a prática, a limpeza geral para tirar todo tipo de bolor. Nem bolor de sujeira e nem fermento na cozinha. Se tiver fermento, eles jogam fora. É mesmo? Eles jogam fora ou dão para alguém, né? Só depois que passa a Páscoa é que eles compram novamente o fermento para poder fazer os pratos, enfim. Mas nenhum tipo de fermento pode ter. Nem outra coisa na casa e nem na cozinha. Certo. Uma coisa interessante que você me passou uma informação durante a semana também, que eu quero dividir com as minhas amigas, é que nos supermercados, nessa época lá em Israel, aonde está aquelas gôndolas com doces, é coberto.
tudo coberto. Eles cobrem todas as Sim, compras do por causa do supermercado fermento. em doces. Olha só Por como eles causa do levam a fermento sério. e do açúcar, que é para poder dar ênfase apenas aos elementos próprios do pêssego. Exatamente. Olha como é uma cultura forte, né? Como eles levam. E que a gente percebe, né, Davidson, como há uma diferença. A nossa cultura Páscoa, ela é centralizada no doce, Isso. a Páscoa judaica é centralizada no amargo. Então, vamos lá. Você estava falando dos alimentos, que vão nessa mesa. Isso. Então, quais são? Vamos lá. Então, é um prato redondo normal, todo trabalhado, geralmente em branco e azul. Sim. Mas também pode fazer o prato totalmente desenhado com outras cores, mas geralmente é branco e azul, que são as cores de Israel. Certo. E mais forte vocês vão ver. Sim. Pena que não dá para mostrar aqui. Né? Pois é, eu também mas vou deixar para gente. Mas nas fotos dá para perceber como que é a arte desse prato. Então, em cima de cada desenho, né, de cada círculo que representa os elementos, você vai colocar a cumbuca, como o Chile disse, vai colocar a cumbuca redondinha para poder ter os elementos em si. Sim. O primeiro elemento que está fora do prato, que não entra no prato, mas ele faz parte do jantar, do jantar, que é o elemento mais básico da cultura judaica antiga, que é o que eles chamam de matzah. Sim. Matzah, em hebraico, é o pão sem fermento. O que é o pão sem fermento? É um pão quadrado. Sim. Parece até um biscoito creme cracker. Só que sem sal e sem água. Quer dizer, feito com água, claro. Mas sem sal, ele não tem gosto. Quando você come o matzah, ele é sem gosto nenhum. Mas ele é crocante, ele só tem aquela crocância, né, de um biscoito. Sim. É como esses biscoitos piraquê que a gente compra, né? Falei a marca aqui. Mas é o biscoito água e sal, então somente água, né, que não tem sal. É parecido com o gosto com aquele biscoito, só que ele tem um pouco mais de crocância, ele é mais crocante, porque ele é torradinho. Aí vem o biscoito que está fora do prato. Esse é o pão. O pão. Para biscoito, porque é para a gente tentar lembrar, mas é pão para ele. É pão e o nome hebraico qual é? Matzah. Você compra umas caixas, assim, eu comprei uma vez para provar. É gostoso. E durante o ano, eles pegam o pão, eles fazem até lasanha com esse pão. Eles usam esse pão para forrar o prato da lasanha, para fazer pratos específicos. Mas na Páscoa... É um elemento muito presente nas mesas dos judeus. Na mesa judaica. Especialmente na Páscoa é que eles usam muito o matzah dessa forma ritual. Né? Sim, entendi. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Beleza. Então, esse pão, ele não fica no prato, ele fica na mesa, na cestinha, né? Sim. E a pessoa vai, no momento específico, pegando lá o pão, e cada um quebra o pão do matzah, né? O matzah, e come. Eles fazem, inclusive, uma brincadeira com as crianças ao redor da mesa, né? Porque envolve toda a família. Eles, antes das crianças participarem do Seder, eles pegam esses matzah, quebram assim em pedaços, colocam um saquinho, ou colocam no pano, né, fechado, com zíper, e escondem na casa. Os pais, olha só. Aí as crianças têm que procurar achar onde está escondido e comer o matzah. Olha só, deixa eu fazer aqui uma observação. Olha só da onde eles pegaram. Lembra que na nossa cultura, né, tem aquela coisa de catar os ovinhos?
esconder os Isso. ovinhos, pega os ovinhos de Páscoa, coloca, esconde e coloca as crianças Veio, para brincar. veio da Páscoa Olha só, judaica. na verdade, isso daí vem lá da cerimônia desse jantar especial da Páscoa do judeu. Olha só, tem alguns Bacana, elementos, né? Depois, amigo, depois eu tô curiosa para saber os outros Então, elementos. esse é o batzá, né? Sim. É o pão sem fermento, isso se deve à pressa dos judeus em sair do Egito. Por isso que era o pão não fermentado. Parece que tem que comer Porque é muito como se rápido, né? tivesse, Tem que comer bem porque é rápido. como se tivessem tentado fazer o pão, Sim. mas como não tinha fermento, ele assou mais rápido, né? Simbolizando a pressa dos judeus em sair da escravidão do Egito. Interessante. Levando o pão sem fermento, pois não havia tempo para a total fermentação da massa. Sim. Deus que mandou eles fazerem assim, né, na cultura judaica. Sim. O outro elemento, o outro alimento que tem, que na verdade não é alimento, isso aqui é apenas simbólico, é só para você ver, é um pedaço de osso. Ah, é? O osso puramente seco, está ali só para postar. Ninguém vai comer o osso, lógico. Está lá na mesa. na mesa. O osso já está no prato, já está naquele ar. Sim. Já está no prato. Ele tem um espaço reservado para ele. Pode ser o osso de galinha, que geralmente o pessoal coloca, o osso puro, sem carne nenhuma. Olha que interessante. Seco também, sem um molho, sem nada. Porque não é para comer, é só para postar ali. Nossa. Ou pode ser, em algumas culturas, algumas tradições judaicas, colocam o osso de cordeiro. Sim. Mas na maioria das vezes é galinha, porque é mais fácil achar o osso de galinha. O osso? Limpinho. O osso, aquele ossinho da coxinha da galinha, tira toda a carne e deixa o osso lá em cima do prato puro sozinho. Só para postar. Ele chama-se em hebraico zeroá. Zeroá. Esse osso chama-se zeroá. É um pedaço de osso com carne tostado para recordar o sacrifício exigido por Deus. Tá? Então, ninguém come esse osso, lógico. Ele só fica ali para lembrar do sacrifício do cordeiro. Ele teve que ser sacrificado para poder aspergir nos batentes das portas com o sangue do cordeiro. Agora, tem um detalhe importante, Chile, que foi descoberto recentemente pela arqueologia. Sim, me fale. Estou falando de arqueologia. Sim. Foi descoberto que os batentes das portas egípcias, e os judeus também pegaram essa cultura, eles receberam a aculturação dos egípcios antigos, né? No batente das portas das casas egípcias, inclusive dos judeus, tinha inscrições pedindo para os deuses egípcios protegerem a casa durante o período que a família está ali. Olha. Os judeus que estavam aculturados no Egito antigo também colocaram essas inscrições para os deuses do paganismo egípcio. Olha só. Então, o que acontece? Quando Deus manda passar o sangue do cordeiro em cima do batente da porta, agora sabemos o porquê. Também tem um simbolismo. Que é o sangue do cordeiro, a providência de Deus para libertar o povo do Egito, e é um testemunho tapando por cima da arqueologia. Isso é um achado arqueológico. Então, tapando por cima todas as inscrições dos deuses pagãos. Ok, que interessante. O valor simbólico para Israel. Olha só. E aí, depois desse ossinho, qual é o outro elemento? O outro elemento do prato chama-se maror. Essa mesmo eu falei, maror. Né? Porque eu não vou conseguir. Maror, né? Tem que vibrar. Certo. O maror é uma raiz amarga. Aqui tem a ideia da amargura, né? Sim. Que é uma espécie, até um pouco grosseira, de alface. Muito mais amargo. O maror é uma raiz amarga que lembra o período de escravidão vivida no Egito. Então, é um prato redondo que vai tendo os seus espaços ali. Certo. Então, tem o pão fora do prato, né, que é o matzá, o osso seco de uma galinha ou de um cordeiro, o maror, que é a erva amarga, que está colocada no prato também, para lembrar a amargura da escravidão. Comem. Inclusive, molham o maror, uma outra parte que eu vou falar já já. O outro elemento que também tem no prato chama-se haroset, em hebraico. Haroset. Tudo isso tem nas imagens que vocês vão ter acesso. Sim, eu vou colocar. Bom, os nomes, está tudo bonitinho lá, a imagem dos elementos. O haroset, o que é? É uma mistura de massa
que nessa mistura de massa, uma massa, né, feita com uva e nozes, essa massa é doce. Essa E recorda a argamassa usada pelos judeus para construir as suas casas, fazer aqueles tijolos, né? sim. Para fazer a casa e também para fazer as pirâmides e construir tudo lá do Egito. Então, a argamassa é lembrada por essa harosset, que é um doce feito com nozes e uva também, que é amassado assim, fica uma massa marrom com pedacinhos assim das nozes. E é gostoso, é doce, e lembra a argamassa usada para fazer os tijolos. Esse é o único ingrediente doce desse jantar. Esse e o vinho, né? O vinho é doce também, sim, vinho normal. Sim. Eles bebem o vinho. Só isso, o restante é amargo, é salgado, né? Porque tudo tem um porquê, tem um simbolismo. Sim. O outro elemento é uma cumbuca, que você coloca também lá na parte dela, a área que ela foi reservada para ela, que é água salgada, um pouco de água com sal. Nessa água salgada, pega-se o maror, que é a erva amarga, e molha. A água salgada e come. Pega a erva lá, molha na água com sal. Molha na água salgada e come. Por que isso? Porque a água salgada recorda o sofrimento dos judeus enquanto escravizados no Egito. Lembra o rio Nilo, lembra as lágrimas salgadas que caem, né, por causa da escravidão. Então, tudo isso é uma lembrança com a água salgada, que faz parte desse ceder de Pêssego. E geralmente o pessoal pega a erva amarga e molha na água salgada, tudo para lembrar a tristeza e o sofrimento do Egito. E, Davidson, vamos falar, na hora que está acontecendo esse jantar, normalmente é o pai, né? Porque a gente está lembrando que a gente está numa sociedade patriarcal. E o pai, ele vai dirigindo, né? Que há toda uma sequência. Né? Tem um manual, tem um livrinho todo hebraico. Serviço, ele vai dirigindo. E conforme ele vai servindo cada elemento, ele vai contando a história, ele vai passando. Então, esse jantar, ele faz parte da educação das crianças, né? Uma educação cultural, não é isso? É uma educação cultural para a criança, tem a brincadeira que eu falei, tem conta-se a história normal da libertação do Egito. Tem um livrinho lá, que é um livro especial de Pêssego, onde a gente faz orações, o patriarca dá a bênção para a família, a mãe participa preparando todos os elementos, e no Shabat, o Shabat anterior, o Shabat Kadol, e também todos os Shabats de todo ano, a mãe é que dá a bênção, acende a vela, faz o elemento lá de puxar a fumaça da vela para cheirar, ela que dá a bênção, ela que é a mãe. O pai também participa, mas é a mãe. Deixa eu dar um parênteses aqui, abrir um parênteses. É costume falar, eu já ouvi pessoas falando que não conhecem nada da cultura judaica, dizendo que a cultura judaica é machista e tal. A figura da mulher é muito importante. É importantíssima. Da mãe é muito importante, a mãe. E então, dos povos aqui, a mulher, dentro da cultura judaica, era mais valorizada do que os outros povos ao redor de Israel, na época antiga. Olha. Entendeu? E até hoje, se você quer definir se você é judeu ou não, para você poder entrar em Israel e morar lá, você tem que ser judeu. Sabe como é que se define isso? Do ponto de vista genético? É pela mãe, não é pelo pai. Olha só, diferente, você né? Você tem que ter mãe judia até avó judia, até hoje. Para você definir se você é judeu sanguineamente e poder morar em Israel, você tem que ser descendente de mãe e talvez até avó judia. Olha. Então, essa história que o povo diz, é uma cultura, já ouvi gente falando assim, é uma cultura muito machista. Quem fala isso não estudou, não sabe nada da cultura judaica. Está só reproduzindo o que ele está ouvindo pelas mídias que são tendenciosas. É importante a gente falar. Aliás, isso. culturalmente, a mãe judia, ela entrou para a cultura como essa mãe que quer cuidar do filho, até o filho já adulto, né? Essa mãe muito preocupada,
entrou para a Ei, cultura. Realmente é peraí, assim. deixa eu falar uma coisa. Não fala muito não, porque isso aí dá uma live para o Dia das Mães, né? Da gente falar da É legal, que é importância das da mães, né? mãe Eu na vi cultura judaica. Vamos voltar isso. lá para o jantar? A gente viu... Vamos. eu queria que tu me falasse, porque você mandou uma informação que eu achei tão interessante, eu queria que você contasse para meus amigos, que é aquela informação do vinho, da taça para o vinho e as gotinhas que eles tiram. É, porque o vinho, ele simboliza o sangue do cordeiro, né? Sempre foi assim. E na cultura judaica, o vinho também é símbolo de alegria, de felicidade. Sim. Então, por causa dessa ideia da felicidade, quando se tira algumas gotas do vinho, é como se estivesse tirando algumas partes da felicidade Olha. por causa do contexto de escravidão. Entendeu? É interessante isso. E Muito até, como eu interessante. falei, até a criança ela participa, inclusive, do vinho. Não é o mesmo vinho dos Sim, adultos. Porque criança não pode beber álcool, mesmo na sim. cultura judaica. Mas eles preparam, eles compram, né? Preparam, se vende, o vinho especial para crianças, que tem um teor alcoólico milhares de vezes baixo, que não chega a ser o suco de uva, mas tem um pouquinho só de fermentação, muito pouca, para a criança só sentir o gostinho do que é. Claro, quando a criança crescer e se tornar adulta, ela vai tomar o Sim, vinho normal. Né? sim. Mas a criança não é excluída do Seder de Peça, ela participa de tudo, inclusive dessa cerimônia do vinho, onde eles comem o matzá, que é o pão sem fermento, tomam o vinho e participam de tudo. Só E o falta um vinho? elemento. Sim. Oi? Fale. Pois Só não, pode falta um falar. elemento para fechar o prato. Só um Sim, elemento. fale. Depois a gente retorna para o Que vinho. a gente volta para o vinho. Que é o peitzá. O peitzá, na língua hebraica, é o ovo cozido. O ovo cozido de galinha normal. Ah, sim, Né? tem um ovo cozido. Tem o ovo cozido, normal. O ovo inteiro cozido de galinha, que simboliza a esperança do povo judeu em reconstruir o templo de Salomão. Que O interessante. templo que foi destruído lá desde a época do Egito, né? Depois foi destruído novamente nos anos 70, depois de Cristo, já no Império Romano, e hoje eles estão sem templo ainda. Então, esse ovo ele lembra ao judeu dessa esperança de reconstruir o templo, porque o ovo simboliza o renascimento. Assim como é por isso que o ovo de chocolate na Páscoa, né, na cultura ocidental, ele pegou um pouco dessa ideia, que é a ideia do renascimento. Sim, Isso a cultura judaica entra como ovo mesmo, o ovo cozido mesmo, que a pessoa come na hora do seder, né? No prato de cada renascimento. participante, do renascimento. Que no caso aqui tem a ver com o templo judeu. Entendeu? Olha só. Mas quer falar do vinho? Que interessante. Não é que o Wagner está me assessorando aqui. Ele disse que entrou uma amiga nossa lá de Gramado, que tem uma loja lindíssima, tá? Eu quero fazer Legal. referência a ela, ela está aí. Então, não é só daqui de Belém, não é só os amigos daí do Rio de Janeiro, mas tem aí gente de vários lugares. E que bom. Vamos voltar. Você estava falando do ovo e estava explicando, porque a Páscoa judaica tem esses elementos e na nossa Páscoa, digamos assim, ocidental, vamos colocar ela assim, né? Vamos colocar. Tem outros elementos que a gente não vai entrar, elementos do paganismo, a gente não vai entrar aí, tá bom? Vamos deixar o coelhinho quietinho lá. Mas a Páscoa judaica tem alguns elementos, a cultura ocidental, ela traz referência da Páscoa judaica, né? Essa questão do ovo, que na Páscoa judaica é o ovo cozido, que você estava falando. E a gente vai falar agora também, eu queria retornar ao vinho. O vinho é um elemento que faz parte da maioria, eu acho que quase de todas as refeições judaicas, é isso? Pode confirmar Sim, isso? O vinho todas está as vertentes presente. está presente. Agora, Em todas as vertentes da cultura judaica. todas as vertentes, em todas as refeições, nas mesas das refeições estão vinho. Agora, é interessante a gente falar que é um povo que foi tão educado, vamos assim, que eles entendem que eles tomam vinho, mas há um certo cuidado para a embriaguez. Não é isso? Sim. Porque é diferente da gente, né? Eles são um povo que foram educados. Quando você falou da referência da cerimônia do vinho,
nessa mesa com as crianças presentes, é interessante que as crianças já vão ser educadas, né? Então, é uma riqueza essa cultura, né? No nível de educação, eu penso assim, ao redor da mesa ser passado, e é interessante, Davidson, que como eu falei, o pai, né? Quando se tem o pai, quando não é a mãe, vai passando o serviço dessa mesa e ele vai explicando o sentido. E aí, é a pergunta que eu vou te fazer. Essa cerimônia, esse jantar, ele é importante para a cultura judaica como uma referência de identidade do povo. É isso? Sim, é um fator identitário, sim. Todas as festas, de modo geral, a guarda do sábado, tudo. Mas, como eu disse, a Páscoa é a festa mais importante. A ponto de isso ser um fator de identidade desse povo judeu. Isso. Então, é impensável para o povo, para alguém que é judeu, deixar de comemorar, ou então comemorar a festa da Páscoa de modo errado. Isso Sim. é impensável. Levam muito a sério isso. É um fator identitário, sim. Então, você quer conhecer, quer saber se alguém é judeu, uma família, ela tem tradição judaica, é na festa, ao redor da mesa, Olha, com esse propósito de ensinar a família, ensinar a criança no caminho que deve andar. Né? E o pai, a mãe, todos os familiares estão imbuídos de um papel na cerimônia da Páscoa. É tudo feito em família. Não é feito numa sinagoga, é feito em família. e é E é intimista. restrito a essa família. Isso, aquela família. Cada É família vai restrito a estar fazendo o seu jantar cada da família, Páscoa. todas as famílias judaicas, nesse próximo sábado agora, que é o Shabat de Pêssar. Sim. Nesse próximo sábado, todas as famílias judaicas ao Isso redor que eu do te perguntar, Davidson, me permita. Só um minutinho, que agora realmente eu queria saber, que eu acho que os amigos também estão querendo saber. Agora, nesse mês, lá em Israel também ou não? Qual é o mês que é festejado? Este ano caiu na mesma data. Me Esse ano. explica aí sobre Então, essa. exatamente. Porque o calendário judaico antigo, né, ele é feito com base nas fases da Lua. É um calendário lunar. O O nosso calendário lunar. o nosso calendário ocidental, que é o calendário gregoriano, ele é baseado no Sol, no movimento solar, ao calendário solar. Então, em vira e mexe vai ter diferença. Vai cair Às meses vezes, diferentes. não, meses não. O mês é mais ou menos igual, mas o dia pode ser diferente. Sim. A Páscoa cristã, se mais à frente ou antecipada. Entendi. E a Páscoa judaica tem aquela data fixa. Esse ano de 2022 caiu exatamente no mesmo fim de semana. Olha que interessante. Então, a nossa Páscoa judaica, que vai ser a nossa Páscoa cristã, vai ser domingo, né? O domingo de Páscoa. Sim, nossa. Mas a Páscoa judaica é no Shabat, não é domingo, é no Shabat. Vai ser sábado. Sábado é a Páscoa judaica. Então, nesse sábado, depois de amanhã, todos os judeus ao redor do mundo, todos eles, sem exceção, vão parar tudo, porque já é Shabat, eles param no Shabat mesmo, mas vão parar tudo e vão fazer o Seder de Páscoa nesse próximo sábado. Que coisa interessante. É incrível, olha, é coisa assim, né? Tão interessante essa nossa live, deu certinho. Então, quem tiver curiosidade para pesquisar aí, porque hoje em dia a gente tem a internet, ela tá aí para a gente fazer essas pesquisas. Pesquisar aí, entrar nos Instagrams, né, de Israel, ver como é que eles estão festejando as mesas, porque eu nem sei se eles, você pode me dar essa informação, se é um jantar muito intimista, talvez eles não fotografem, eles fotografam, você sabe se eles colocam na internet ou é algo muito intimista? Colocam, acho que colocam sim. Para divulgar. Até filmam. Eles até filmam, alguns até filmam. Outros não filmam. Por exemplo, podem não filmar por causa para preservar a própria família, né? Sim. Então, eles podem não filmar ou tirar fotos por causa desse pormenor. Mas, às vezes, não filmam, mas podem fazer uma espécie de simulação do Seder de Pêssar, e essa simulação pode ser filmada, né? Mas na internet você encontra, sim. Você encontra
E A Páscoa filmada e também com fotos. a gente não falou do cordeiro. Tem cordeiro, só o ossinho, né? É só o osso. Só o No osso. ceder só aparece o osso. Já, agora, Agora, pode ser que depois daquela parte cerimonial, sim, que segue, né, a risca, o lá do ceder de terça, que é um seguro especial para isso, tem cânticos especiais, tem a bênção do pão, a bênção do vinho. A sim. bênção do vinho é um cântico que, inclusive, alguns dizem que possa ter sido esse cântico que Jesus cantou na última ceia. Olha, Eu posso cantar aqui para você agora, eu acho que eu vou conseguir lembrar. canta um pouquinho. É uma bênção do vinho que eles Sim. cantam, né? Baruch atah Adonai, Eloheinu, Emelech haolam, Borei priagar bem. Amém. Então, quando o Novo Testamento diz que Jesus cantou o hino, que era um ceder de peça, a última Sim. ceia era um ceder de peça. Ah, aquela que a Quando gente ele canta, conhece no que cristianismo. a gente o cristianismo conhece. Sim. Então, quando ele cantou o hino e depois teve toda aquela situação dele ser traído e ser preso e tudo mais, ele cantou o hino, era esse. Era um ceder de Era muito Páscoa, provavelmente esse. Era um ceder de peça. de peça. A última ceia era o ceder de peça. Olha que interessante, Eu, olha. Dificilmente a gente é, ouve falar sobre isso. E, Davidson, vamos fazer aqui um paralelo. No final, vamos encerrar, né, esse momento que a gente está falando do jantar em si. Para encerrar o jantar, esse jantar cerimonialista, digamos assim, cerimonial, memorialista, tem uma frase que eles cantam ou eles falam até a próxima Páscoa que seja em Israel. sim, Não é isso? eles falam, ela fala. E ano que vem, Jerusalém. Ano que vem em Jerusalém, que é o Ano sonho, que né? vem, Jerusalém. O sonho de É, todo judeu. especialmente antes em 48, que teve a criação do Estado de Israel, que é o único Estado, é o único país do mundo que é para judeus, Olha, feito para judeus. Né? sim, Então, quem está fora da diáspora, a diáspora é o judeu que deveria estar em Israel, mas por causa da perseguição, do Holocausto também, né, de Hitler, né? que E outras interessante. perseguições, eles se espalharam pelo mundo, chama-se diáspora. Então, os judeus da diáspora, inclusive os judeus que moram no Brasil, que vivem no Sim, Brasil, eles são os judeus da diáspora. sim, nós Todos eles temos. sonham algum ano, algum dia, ir para Jerusalém e voltar para a Terra Prometida, né? É, Então, eles falam essa frase no final da cerimônia, ano que vem, Jerusalém. e deixa Então, eu não sei se tu te lembra de uma aula que a gente tinha na faculdade, que a gente sim, falava sobre, eu acho que eu não me lembro se era cultura, alguma coisa desse tipo. Que a professora falou uma vez que havia uma corrente que defendia que aqui no Brasil alguns sobrenomes, tu lembra disso que a professora falou? Que alguns sobrenomes sobrenomes judeus. têm de origem judaica. Então, nós brasileiros há uma representação bem grande da Sim. colônia judaica aqui no Brasil, né? Então, Inclusive, a única maneira de você saber com certeza se você tem ascendência judaica ou não é fazendo o exame de DNA. sim. Tem o fator J, que é o fator judeu, e aparece lá no seu DNA. Se tiver comprovado isso, você é Ah, judeu, descendente de judeu. peraí. Quer dizer que tem um fator no DNA. E demonstra que você tem ascendência judia. Ah, sim. Uma pista que você pode ter, que pode ser um indício ou não, de você ser descendente judeu, antes de fazer o seu teste DNA, é você perceber o seu sobrenome. Você provavelmente seja descendente judeu por causa de Carvalho. Carvalho. Oliveira, Nome de árvore, nome de fruta, nome de animal, geralmente são de descendentes de judeus marranos, Deixa eu judeus só falar. perseguidos na Idade Média. Sim, mas vamos só deixar claro aqui, nós não estamos afirmando, tá? Que todo Não, mundo que tem o sobrenome, por não. exemplo, É Carvalho, uma nós não estamos afirmando. probabilidade. Nós estamos Só vai dizendo saber aqui, se fizer o exame de DNA. só vai saber com DNA. Há algumas interpretações, algumas correntes que defendem. Por quê?
Vamos explicar, porque nós estamos agora falando de cultura judaica. Esses Sim. judeus, quando eles foram expulsos ou jogados ou espalhados pelo mundo, e eles vieram para alguns países, inclusive para o Brasil, eles criaram códigos para que fossem reconhecidos. E segundo algumas correntes dizem que um desses códigos são os sobrenomes. Não é isso? Sim. É Quando a porque gente é o estudou seguinte, lá na faculdade, gente. Na Idade Média, o cristianismo na Igreja Católica Romana, eles fizeram aquilo, né? Eles quiseram forçar os judeus e outros povos também a aderirem à fé católica. Sim. Então, por exemplo, eles forçaram os judeus a se cristianizarem, a se converterem, entre aspas, ao catolicismo. Então, como é que eles fizeram isso? Eles deram o nome ocidental para o judeu que tinha o sobrenome, nome oriental. Sim. Então, os judeus, para poder se identificar, eles receberam o nome de árvores, de frutas e de animais. Olha. Eles são chamados, na história, de judeus marranos. Mas, em hebraico, eles chamam de judeus Anusim. Anusim, em hebraico, significa os filhos dos forçados. Olha. Filei Anusim, os filhos dos forçados. Forçados a se converter ao cristianismo. E, na nossa linguagem ocidental, chamamos de marranos, porque eles são esses judeus que, entre aspas, se converteram ao catolicismo na Idade Média, na época da Inquisição. Certo, olha só, nós já saímos de lá, vamos voltar para cá, para a mesa, e é sempre bom. Essa conversa ao redor da mesa, aquela conversa que eu costumo falar, aquela conversa que a gente depois tem no almoço, no jantar, né, com os amigos, e a gente fica naquele papo interessante. Davidson, quem quiser saber mais um pouquinho sobre o jantar da Páscoa, sobre a cultura judaica, pode, em primeiro lugar, te seguir, né? Vamos lá, vamos seguir. Quero as meninas, quero os meninos que são daqui, meus amigos, estejam seguindo o Davidson. O Davidson é uma pessoa, ele tá aí todo sério, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Ele é uma pessoa muito, além de ser muito inteligente, é uma pessoa muito divertida, um grande amigo. Davidson faz umas abordagens pelo viés da semiótica de filmes e vocês ficam assim. Meu marido, sabe o que o Wagner está dizendo também para eu falar aqui pro pessoal que você faz? Caricaturas. Ainda está fazendo? Eu faço, mas faço caricatura também. É verdade. Então, vocês quiserem saber um pouco mais, e eu quero, Davidson, também que você falasse do teu livro, porque você lançou recentemente, o Davidson é escritor de vários livros, pelo viés da teologia, né? Da cultura judaica, da teologia, mas ele lançou um livro aqui que eu estou ansiosíssima para receber. Me fala aí desse livro. Esse livro já está a caminho, eu já enviei, deve chegar depois da Páscoa, provavelmente. Eu tenho mais de 10 livros publicados. Eu tenho mais de 10 livros impressos, publicados, alguns já esgotados, e tenho também e-books Amazon. Né? Todos os meus livros têm e-book Amazon e tenho também e-books que eu não publiquei de modo impresso. Aí você falou da semiótica, eu tenho uma análise do filme Matrix, do primeiro filme, no viés da teologia, e tenho também uma análise que eu fiz da série de desenhos animados Simpsons. Também, sim. Quem gosta, também tem material legal lá sobre os Simpsons. Muito legal, gente. É na Amazon que a gente consegue? A Amazon você consegue comprar o e-book. O e-book. E, bom, eu tenho vários livros publicados, inclusive o meu livro que foi a minha monografia de mestrado, né, que eu não tenho aqui para mostrar, mas você pode ver no site da editora www.contextualizar.com.br. Nesse site você vê todos os meus livros ali. Eu tenho o livro, que foi a minha monografia de mestrado, que é A Ética do Casamento Judaico. Isso. Nesse livro eu analiso todos os aspectos do casamento judaico. Interessante. Desde o dote, o noivado, questões relacionadas questões relacionadas à cultura, como que os judeus criam filhos, como que os judeus
cuidam da família, E-book, qual é a Davidson. posição da mulher, a posição da mulher na cultura judaica, está tudo ali. O livro não é muito grosso, você consegue comprar lá no site www.contextualizar.com.br. Sim, amigo, mas ele é um e-book ou lá pela Contextualizar? Impresso também. Impresso, perfeito. Você clica no link, compra o livro quero. impresso, ou também e-book também, se quiser. Esse aqui é o livro mais recente. Me fala desse livro aí, que as minhas amigas que amam. Olha, gente, eu tô ansiosa, vou logo falar para vocês em primeira mão. Nossa próxima leitura ao redor da mesa vai ser esse livro aí. Salmos, mas pelo viés do hebraico. Não é isso, Davidson? Fala aí pra gente. Especificamente o Salmo 23. Salmo 23. O título dele, né? Eu acho que está espelhado aqui, mas você pode tentar ver, né? O título é Revelações Originais do Salmo 23. Uau! Por que eu digo revelações? Porque é uma frase de efeito que eu costumo usar, né, para os meus alunos, inclusive, do seminário. Sim. Que traduções informam. Sim. O original revela. Nossa! Entendeu? Porque tem detalhes que você só consegue perceber no original em hebraico. Nesse livro aqui, eu me debrucei sobre o salmo mais conhecido da Bíblia, que é o Salmo 23. Ele não é muito longo, ele tem 6 versículos. O livro é todo falando sobre o Salmo 23, mas no original... palavra por palavra. Palavra por palavra? Palavra por palavra no hebraico, explicando minuciosamente em português. Inclusive, poucos sabem, mas o Salmo 23 ele tem 2 imagens que aparecem na semiótica dele. Ah, sim. A primeira imagem é a do pastor. Sim. Do pastor do rebanho, que vai do versículo 1 até o versículo 4. Os 2 últimos versículos, o versículo 5 e 6, adivinha qual imagem que tem nele? Da ovelha? Não, da mesa aposta. O quê? Ah, sim, o anfitrião, claro, o anfitrião que recebe, claro. O rei anfitrião que recebe o peregrino. Perfeito, É a mesa aposta. mesmo. Os versículos 5 e 6, a mesa aposta ali. 5 e 6, aqui eu analiso tudo. Ai, tudo. que lindo. Simplificando para você. E lá no final dele, eu explico também as pepitas de ouro de modo resumido para você colocar em prática na sua vida. Está tudo aqui. Que coisa linda! Revelações originais do Salmo 23. Amigo, você... Olha, gente, eu vou te falar. O Davidson, ele é todo esse jeitinho aí dele assim, que tipo despretensioso, não tem nada, mas olha, eu vou te falar. O cara manja muito. Já vou falar de antemão o projeto para esse ano. Já comecei a produzir. Nessa mesma pegada de analisar palavra por palavra no Salmo 91. Palavra por palavra, se Deus quiser, eu vou lançar esse ano. Vai dar tudo certo. Vai ser lindo e a gente vai divulgar, a gente vai ler, vai abençoar a nossa mesa. Davidson, assim, meu amigo, é um prazer imenso. Você sabe que é um prazer muito grande falar com você. Então, eu vou deixar, viu, meninas? Eu quero que vocês sigam. Quem quiser fazer o curso de hebraico, manda um direct pro Davidson. Você tem Pode dar contato. Online também. Você manda também as pessoas do Brasil inteiro podem participar do teu curso de hebraico? Pode, o mundo inteiro. O curso de hebraico ainda está em produção. O que eu tenho são as aulas que eu dou no seminário. Certo. Mas eu tenho 2 cursos gratuitos que a pessoa pode achar lá no site www.contextualizar.com.br. Tem 2 cursos gratuitos para quem gosta de estudar esse tipo de assunto. E tem também 2 cursos que são pagos, mas o preço é muito camarada, é um preço muito baixo, só para poder ajudar mesmo a manter o Ministério funcionando. Né? E mais tarde, mais à frente, eu vou lançar o curso de exegese, já está lá, esse é pago. Sim. E vou lançar mais à frente o curso de hebraico, está no meu projeto também. Ai, já quero. Nossa, imagina a gente analisar os textos da Bíblia sobre mesa aposta no original. Vai ser incrível. Quem quiser, eu tenho um canal do YouTube. Isso. Eu já tenho quase 500 vídeos ali, de estudos, de modo geral, que você pode conhecer bastante coisa de cultura judaica também. Meu amigo, eu quero que você
receba aqui de mim, da Suzana, que você viu ela bem pequenininha. Deixa eu falar para vocês, meninas. Davidson, quando a gente fazia faculdade juntos, e ele sempre era muito, escrevia rápido, terminava a prova rapidinho. Aí eu ficava, como eu levava a Suzana, porque eu não tinha por que deixar a Suzana, o Davidson ficava com a Suzana, desenhando para a Suzana, assim, um homem muito querido, acolheu meu marido no momento muito difícil para a nossa família. Você abriu suas portas, a sua família. Eu quero aqui, eu, em nome da minha família, mandar um abraço para a Márcia, para sua sogra, tá? Que o Wagner ama demais, para sua mãe, e o seu pai, seus irmãos, que são a minha família. Eu costumo falar que vocês são minha família no Rio de Janeiro. Você sabe que isso é verdade. Muito obrigada. Eu não sei se o Wagner tem alguma coisa para falar. E qual o conselho que você dá para encerrar aí? Qual é a mensagem que você manda aí para as nossas meseiras com propósito? Para não esquecerem, né, do princípio. O que, que você diz aí? É levar a sério esse ofício, né, de meseira, que não é apenas uma decoração superficial, né, algo só para ficar bonito. Conforme você tem feito nas suas lives, nos seus vídeos, tem propósito educativo. Né? Então, você vai reforçar os laços familiares, você vai reforçar a educação dos seus filhos, a criança vai nascer, vai crescer com valores. Isso. Esses valores, a criança que cresce com valores, jamais ela vai perder. Então, na verdade, um sacerdócio. É um ministério trabalhar com a mesa posta. Você entendeu tudo. É isso aí. Eu quero agradecer os seguidores do Davidson que entraram na nossa live, que já estão também me seguindo. Eu quero agradecer também, costumo falar que eu não tenho seguidores nem seguidoras, eu tenho amigos e amigas, né? Por isso que eu começo, ô meu amigo, a minha amiga, amigos e amigos ao redor da mesa que entraram. A gente vai tentar deixar essa live salva, vou tentar. E vocês que não conseguiram assistir até o final, eu convido a assistir, ou quem conseguiu passar para outros amigos, porque é interessante. E a mesa aposta com propósito, como o Davidson falou, é muito mais do que louças, do que talheres, do que uma mesa bem arrumada. Nós trabalhamos com princípios, valores e base de educação familiar. Então, eu convido a todos para continuar nos seguindo. A gente todo dia deixa alguma coisa lá no feed, está sempre conversando, dando alguma dica. Eu convido todo mundo. Davidson, o Wagner está aqui do lado. Não sei se ele quer aqui. Ele vai aparecer a mão aqui, ó. Aqui, ó, mãozinha aqui, ó. Grande abraço, Wagner. É uma pessoa, meu marido é o meu grande parceiro, que sempre está me apoiando. Sim, o Wagner disse, antes de você ir embora, para você fazer deixar um cumprimento, um olá, não sei, em hebraico. Eu posso fazer sim. Primeiro eu quero dar o cumprimento que é costume se dar nesse período. Né? Deixa eu só fazer uma busca aqui para poder falar para vocês no final a bênção aarônica em hebraico. Ah, sim, sim. Esse eu vou dar. Mas o cumprimento que se dá nesse período em hebraico é Hag Pesach Sameach, que é Feliz Páscoa em hebraico. Repita aí, Feliz Páscoa em hebraico. Feliz Páscoa em hebraico. Hag, que é festa, Pesach, que é Páscoa, Sameach, feliz. Então, Hag Pesach Sameach, Feliz Páscoa em hebraico. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu não tenho ela temporada ainda. Sim. Deixa eu colocar aqui. Sempre no final das refeições, sempre tem essa bênção que vai dar, que você vai agora ministrar nas refeições judaicas. Sameach é o cumprimento. Sim, mas é o cumprimento que se faz. Agora a bênção, sim. A bênção aarônica, eles fazem qualquer circunstância. Qualquer momento eles fazem. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Sim. Eu fui pego de surpresa. Deixa eu ver se eu consigo. E aí, nós estamos já encerrando, né? Nós vamos encerrar com a bênção aarônica, muito importante para o judeu. E essa bênção, eu quero que ela alcance todos os lares.
né, Isso aí. dos nossos amigos que Consegui estão achar. conosco. Vamos lá? Vamos lá. A bênção sacerdotal em hebraico agora, tá? Ivarechecha Adonai Vesperecha. Yair Adonai Panav Elecha Vipunecha. Essa Adonai Panav Elecha Veshesem Verha Shalom. Shalom. Essa é a bênção em hebraico. E em português é: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. A verdadeira paz, que excede todo entendimento, nós desejamos para todos nessa Páscoa. Independente do seu credo, independente da sua posição social, nós desejamos um shalom, né? A paz verdadeira. Nós vamos agora, eu vou pedir nós vamos ficar um pouquinho paradinho para quem quiser fazer um print, e gostaria que você, essa semana, divulgasse essa live para o maior número de pessoas visualizar, tá bom? Davidson, muito obrigada, que Deus te abençoe. Prazer foi meu, querido. Muito obrigado. Tchau. Obrigada, meus amigos. O Wagner vai estar finalizando, eu vou tentar salvar a live para vocês. Fiquem na paz. Shalom. Tá bom. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Pignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.